Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra Te ver, só pra Te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra Te ver, só pra Te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra Te ver, só pra Te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra Te ver, só pra Te ver. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Este é o programa Águias de Deus. Estamos aqui com o missionário Camilo. É um prazer estar com vocês também aí em casa. E nós queremos compartilhar um pouquinho do que o Camilo aqui no Brasil tem feito em nome do Senhor Jesus. Ele é natural da Colômbia, né, missionário Camilo? Amém. E eu queria também compartilhar com vocês um pouquinho da experiência que nós tivemos lá na Colômbia, um país que tem sido impactado pelo poder de Deus, pelo poder sobrenatural, curas, milagres, sinais. Um avivamento verdadeiro tem ocorrido naquela nação e transformado aquela nação. E nada melhor que um colombiano falando do avivamento na Colômbia, amém? Amém. Verdadeiramente, primeiro, muito obrigado por me convidar a estar aqui hoje. E a gente pode ver a transformação de Deus genuína no país. Colômbia passou por muitas dificuldades através do problema de narcotráfico, através de problemas de drogas, através de problemas de guerra. Tudo o que aconteceu foi uma ferramenta que o próprio Deus usou para trazer um grande mover de Deus em toda a nação. O avivamento, ele sempre vai começar com a união da igreja. Quando as igrejas estão dispersas e cada um procura seu próprio bem, o Senhor derrama sua glória, mas não é para todo, não é em comum. E Colômbia passou por um momento muito difícil, porque as igrejas estavam sendo perseguidas, missionários iam para a Colômbia a levar a palavra de Deus na guerrilha, no mato, como se fala, e muitos deles foram mortos, muitos deles morreram por causa de poder levar uma palavra. Sim. Toda a igreja viu que a única saída, a única resposta era a união da igreja para poder trazer essa glória de Deus para a transformação, né? O último que eu soube foi que um pastor muito conhecido da nação, ele decidiu ir falar e ele morreu. Sim. O que aconteceu? Toda a igreja ficou impactada e decidiu se unir com um propósito, que o Espírito Santo tocasse a nação da Colômbia para transformar com um grande avivamento. Todos foram pediram perdão, se ajoelharam, se uniu à igreja, todas não tinha uma denominação que sobressaía, se uniram como corpo de Cristo e o Espírito Santo começou a derramar. Foi fundamental para que o Espírito Santo pudesse tocar toda a nação. Hoje, depois de 10, 15 anos, o Senhor tem feito grandes coisas, está usando vários ministérios na Colômbia. Sim. Está indo no Brasil há quanto tempo, Camilo? Eu estou aqui no Brasil faço missão faz 5 anos. Eu estudei na faculdade, me formei na faculdade, estudava 4 meses, vinha fazer missão 2 meses até que me formei. E estou aqui morando já faz 8 meses, fazendo missão aqui no Brasil. Amém, glória a Deus. Sim. O Camilo esteve conosco na plena adoração ali de Pederneiras, né? Teve ontem também, que é quinta-feira, em Agudos. E vai estar sexta, sábado, domingo conosco. Vamos ter o privilégio de estar ali junto com a liderança, recebendo
o renovo do Senhor, em unidade também, aprendendo e recebendo de Deus. E ele ministrou lá em Pederneiras, pastor Deco, pastor Eliana, uma palavra muito abençoada, né, que era a respeito dos 2 discípulos de Jesus a caminho de Emaús. Eu gostaria que você compartilhasse um pouquinho do que o Espírito Santo te ensinou nessa palavra, né, que eu creio que fortaleceu bastante as nossas vidas, foi maravilhoso. Compartilhar um pouquinho. Amém, claro que sim. A palavra de Deus fala em Lucas capítulo 24, ele fala sobre toda a ressurreição de Jesus. Impressionante que nós temos que entender que existem 2 realidades ao mesmo tempo onde a gente vive. A realidade de Deus e a nossa realidade natural. Deus está acima da nossa realidade. E Jesus, ressuscitado, ele se apresenta a seus discípulos, aqueles que já estavam faz 3 anos e meio com ele, e não o reconhecem. Só que antes, no capítulo 23, fala que Maria, Marta e Joana, elas foram com fé para ver aquilo que Jesus tinha falado para elas: eu vou ressuscitar ao 3º dia. Só que os outros discípulos não acreditavam muito nisso. Mas elas saíram correndo e foram lá e acharam um anjo do lado da pedra e fala: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aí elas saíram correndo e falaram: Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou. Aqui no versículo 24, capítulo 11 diz: mas eles não acreditaram nas mulheres, as palavras delas lhes pareciam loucura. Capítulo 24, versículo 11. Os próprios discípulos falaram: não, vocês estão loucas, um morto não pode ressuscitar. Aí 2 dos discípulos vão para o caminho de Emaús, 11 quilômetros caminhando, e se apresenta a Jesus. O normal é que se você esteve 3 anos e meio com uma pessoa, você tem que reconhecer a pessoa. Com certeza. Só que sua fé estava tão apagada, tão baixa, que não conseguiram enxergar... pelos acontecimentos. Né? Exatamente. Que o morto estava falando com eles, mas a verdade ele estava vivo. Mas Jesus sabia disso. Jesus, ele sabia que eles não precisavam ele não precisava se apresentar falando: não, eu sou Jesus. Jesus sabia que eles precisavam que sua fé nele se acrescentasse. Para quê? Para poder enxergar essa realidade sobrenatural, que é isso que Deus quer nos levar todos os dias. Por isso que a Bíblia fala claramente que o justo vive pela fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, que se você não crê, não vai conseguir ver a glória de Deus. Toda a nossa vida cristã, ela se baseia na fé em Deus. Amém. Através da fé você é restaurado, liberto, curado, porque Jesus já fez uma obra na cruz por nós. A Bíblia diz que pela feridas de Cristo nós já fomos curados. Ou seja, já aconteceu no plano espiritual. Nós temos que ir através da fé lá e pegar aquilo que já é nosso. Né? E Jesus fala disso. Eles começaram a falar, né? Jesus se apresenta: por que vocês estão tristes? Porque a falta de fé traz tristeza, né? Traz temor. Sim. Por isso Jesus fala: não temas, crê somente. 365 vezes aparece na Bíblia. Porque Deus quer que todos os dias a gente possa falar: eu não temo, eu creio em Jesus. E ele se apresenta e Jesus começa a falar com eles, começa a ter um papo. Por que vocês estão tristes? Eles se apresentam e falam: você é o único que não sabe? Você é o único que não sabe que em toda Jerusalém, aquele varão profeta, eles ainda não tinham reconhecido a Jesus como Deus, senão ainda eram profeta, porque profeta, a posição de profeta era uma grande posição na época. De profeta a Deus há muita diferença. Deus é o único que pode trazer vida onde tinha morte, através do Espírito Santo. E ele fala: e ele começa a falar o próprio Jesus começa a falar dele e começa a falar das Escrituras. Não era necessário que Cristo padecesse todas essas coisas para entrar na sua glória. Aí eles começam a receber palavra de Jesus. Sim. E a Bíblia diz, são 11 quilômetros, foi um grande tempo, eles começaram na tarde, no meio-dia, e terminaram à noite, até chegar a Emaús, né, até o povoado. E Jesus começa a falar, a palavra de Deus diz, e vocês podem ler lá, só por tempo a gente não lê, mas a palavra de Deus diz que desde Moisés e passando por todos os profetas, Jesus começou a explicar-lhes tudo a respeito dele nas Escrituras. Ativando a fé deles novamente. Exatamente. Para abrir os olhos da fé que estavam fechados. Né? Jesus fala para eles: que tardos para crer. Por que vocês não creem naquilo que ele já tinha falado? E começa a pregar. Por quê?
Porque a palavra de Deus, a fé vem pelo quê? Ouvir. Pelo ouvir a palavra. Então a questão não era simplesmente chegar a Jesus e falar, eu sou Jesus. A questão era que Jesus tinha que dar palavra de vida para eles, para que sua fé pudesse se acrescentar e enxergar a Deus ressurreto. Jesus começa a falar horas nesses 11 quilômetros da palavra dele mesmo. Começando por Moisés, por todos os profetas, até chegar até Jesus. E a Bíblia fala claramente que o coração deles queimava dentro deles. Por quê? Porque o próprio Deus estava falando para eles palavra viva. Palavra viva. Ao momento que eles passam, né, todo o acontecimento, chegam em casa, algo interessante que Jesus fala que, a palavra de Deus diz, no capítulo 24, que Jesus fez como quem ia mais para frente. A palavra não diz que ele ia para mais para frente, sim. Ele fez uma atuação para ver a atitude deles, o que eles iam fazer nesse momento. 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele, falando, fica conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles, ou seja, eles começaram a insistir. Começaram a falar, não fica conosco, a gente tem uma casa aqui, sim. A gente tem um quarto, a gente tem uma mesa, a gente tem comida, por favor fica conosco. E você fala muito bem, há algo em você que arde no seu coração, por favor entra. É isso que precisa acontecer, né, missionário Camilo? Às vezes nós andamos com Jesus, mas a nossa fé não está ativada no nível que é para estar. Então, o Senhor Jesus, né, Ele usa profetas, pastores, missionários, tantas pessoas, irmãos, para falar da palavra. Aí eu vejo que eles deram um lugar, quando entrou na casa, eles deram um lugar à palavra de Deus. Eles viram a importância, que eles precisavam daquela fé, que eles perceberam, acho que talvez tinham perdido. E aquilo o coração queimava porque a fé começou a ser ativada. Então, nós precisamos ouvir e dar lugar à palavra de Deus, para que realmente ela possa fazer algum efeito na nossa vida. Exatamente. E o principal foi que Jesus, ele começa uma conversa, ele começa um papo, diálogo. Ele começa a falar com eles. Por isso foi o início de toda a ativação da fé para enxergar o sobrenatural de Deus. Por isso é importante você ter um tempo com Deus diariamente, um tempo de oração, um tempo de você abrir a sua boca e ter um diálogo com Deus diariamente. Por quê? Porque a palavra de Deus vai começar a fluir e vai começar a dar aquilo que você precisa, aquele rema de Deus tocando a tua vida. Aí vai começar a ativar a tua fé e você vai começar a enxergar coisas que fisicamente talvez você não vê. Mas pela palavra de Jesus, você enxerga algo que já Deus entregou para você. Né? E isso foi o que aconteceu. Deus começou a falar a palavra. Só que eles fizeram uma coisa, eles insistiram muito para que Jesus entrasse na sua casa. Aonde? No íntimo deles. Na intimidade, onde eles talvez só ficavam aí, mas Jesus entra. Que é algo importante que a gente tem que fazer, dar esse lugar íntimo a Deus, na nossa casa, de sentar no nosso quarto e falar, Deus, pode entrar, fala comigo, eu preciso da tua palavra. Nessa tradução diz, insistiram muito, em outra tradução diz, o constrangeram dizendo. Na tradução em espanhol, que é a minha língua natural, o obrigaram a ficar com eles, falando, fica conosco. Chegou ao ponto de tanto insistir, acho que eles falaram muitas vezes para falar, por favor, fica. No momento que Jesus é constrange e fala, tá bom, eu vou ficar. Só que aconteceu uma coisa importante, a palavra diz, quando estava à mesa com eles, no versículo 30, Lucas capítulo 24, versículo 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, que é importante, deu graças, partiu e o deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Interessante que aqui fala que ele se senta ao pão. Ele se senta à mesa e dá o pão. Né? Jesus um dia estava no deserto e ele fala assim, quando o Satanás queria tentar ele para comer e quebrar seu jejum, de alguma outra forma falando. E ele fala assim, não somente de pão viverá o homem, porque o pão é sustento para a vida física, né? Senão de toda a palavra que sai da boca de Deus.
Então, Jesus está fazendo um paralelo que o que significa o pão físico para a nossa vida, sustento, é também a palavra de Deus que traz vida para a nossa vida. A palavra de Deus. Quem é essa palavra? Jesus. A palavra de Deus fala claramente em João 1 que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Versículo 15 fala que esse Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, demonstrando sua glória para todas as pessoas. Então Jesus é essa palavra que a gente precisa. Onde está essa palavra? Está aqui, meu irmão. A palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, ela tem um foco claro. É Jesus Cristo. É Cristo Jesus. Ela fala desde o início até o fim sobre Jesus. Essa palavra é que nos alimenta para a gente poder viver pela fé e poder enxergar aquilo que Deus já fez na cruz por nós. Então, o convite é que as pessoas possam entender que tudo que a gente precisa já Deus entregou, mas nós temos que acceder através da fé. Através de quê? De uma palavra. Por isso, no final, se você permite, eu quero orar. E se Deus derramar uma palavra de cura, de libertação, toma essa palavra. Amém. Você tem que tomar essa palavra para você, porque já Deus fez. E através dessa fé você vai ser curado, restaurado, liberto, cheio do que Deus já entregou para você. Porque em Isaías, 53, narra que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Então é uma realidade. O mundo espiritual é mais real do que se vê, porque o que se vê vai passar, vai ser destruído, mas o que não se vê será eterno, por toda a eternidade. Então eu quero que você realmente tome posse da palavra ministrada. É necessário não somente andar com Jesus, mas dar lugar à palavra. Dar lugar à palavra. O Espírito Santo insiste tantas vezes falando conosco no caminho das nossas dificuldades, quando estamos tristes, quando estamos cansados, com tantos problemas. E às vezes não abrimos nosso coração para a palavra de Jesus, para a palavra de Deus. Mas quando os discípulos de Emaús deram lugar à palavra de Deus, o coração deles começou a queimar, isto é, eles começaram a ser alimentados, a fé começou a ser ativada, a ponto deles verem a necessidade de estarem mais com Jesus e pedir, por favor, entra na nossa casa, por favor, chamar para intimidade. E Jesus só se revelou ali no partir do pão. Sabe quando Jesus vai se revelar a você? Quando você comer o pão, quando você entender a importância da palavra de Deus. Então Jesus, ele se revela na intimidade, aqueles que param para ouvir a palavra. E você vai ver coisas que você não via. Você vai se apropriar de coisas que você não tinha fé para se apropriar. Então, essa palavra é tremenda. Que essa palavra possa estar queimando no seu coração. Amém? Nós vamos estar fazendo aqui uma oração. Eu quero que o missionário Camilo esteja orando. Deus tem usado a vida dele para a glória do Senhor. Nós vimos ali milagres instantâneos, curas instantâneas. Amados, porque simplesmente ele decidiu crer na palavra de Deus, orar pelos enfermos, anunciar o evangelho a toda criatura. Ele é um missionário, ele é jovem, decidiu entregar a sua vida por amor a Jesus e corresponder a esse chamado, dizer sim a esse chamado. E como ele disse, nós não podemos ter medo. E se orar as pessoas não serem curadas, não somos nós que fazemos, é o Senhor. Em meu nome curarão. Então o nome de Jesus faz coisas maravilhosas e tremendas. Amém? Amém, por favor. Nós temos que entender uma coisa. Jesus é o centro do Evangelho, de toda a palavra de Deus. Jesus é o centro. Toda a palavra fala de Jesus. Só que Jesus fala de uma pessoa, o Espírito Santo. Amém. Reino de Deus, Espírito Santo. O que mais Jesus falou? Toda a palavra foca em Jesus, mas Jesus fala do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo que faz a obra para nós entender a Jesus, para nós revelar a Jesus. Por isso que ele falou, vão lá, tenha comunhão com o Espírito Santo, que ele vai ensinar quem sou eu, para vocês receberem tudo o que vocês precisam. Ele vai falar a verdade, ensinará a verdade. Não falará o que ele quer, ele falará o que ouvir de Deus, Então, essa é a importância do Espírito Santo
na tua vida é fundamental. Você poder abrir o teu coração todos os dias para dar lugar ao Espírito Santo. Eu quero orar agora. Quero que você esteja aí, se você talvez tenha alguma doença, coloque a mão nessa doença, que liberando uma palavra de cura. Em nome de Jesus, o Senhor vai te curar aí onde você está, libertar. Qualquer que seja o problema, vai Deus te curar. Obrigado, Senhor Jesus. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, toca os teus filhos, Senhor Jesus. Toca os teus filhos. O Senhor conhece cada situação, cada dificuldade que eles estão passando, Senhor Jesus. Mas nós colocamos a tua palavra como autoridade, porque em teu nome, Senhor, vamos a expulsar demônios. Sim. Em teu nome, Senhor, vamos a curar doentes, Senhor. Sim. Essa obra que é somente tua, Senhor Jesus. Eu declaro uma palavra de cura para toda pessoa que está enxergando esse programa agora. Eu te peço, Senhor, toca todo espírito de enfermidade, todo demônio de enfermidade, toda doença. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai do corpo desse Filho de Deus, que não Amém. Tem autoridade para estar nele. Em nome de Jesus. O Senhor está tirando problemas muito fortes de enxaqueca. O Senhor está mostrando problemas de enxaqueca. O Senhor está tocando agora. Obrigado, Senhor. Está tocando também o estômago de alguém. Eu vejo uma pessoa sendo tocada no seu estômago. Obrigado. Toda a parte do ventre, o Senhor está tocando. Toca, Espírito Santo de Deus. Qualquer que seja o teu problema, em nome de Jesus, eu ordeno agora, você está totalmente curado, restaurado, liberto. Obrigado, Senhor Jesus. Creia nessas palavras ministradas, creia nessa oração. Tome posse, porque Deus é um Deus de pacto, um Deus de aliança, um Deus que pode fazer infinitamente mais do que você pensa, do que você imagina. Ele te ama, Ele quer a sua vida. Entregue o seu coração a Ele, entregue a sua vida a Ele, e você será transformado pelo poder de Deus. Deus de pactos, que guardas tus promessas, que cumples tu palavra, que guias mi destino. Deus de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Entregue seu coração ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele é um Deus de pacto, é um Deus de aliança, é um Deus que cumpre as suas promessas. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Llena mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que llena mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Oh, sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Esse é o programa
possa entrar na tua casa e te abençoar todos os dias da sua vida. Jesus te ama. Eu sou nada sem ti. Eu quero mais do teu poder. Então vem me acender. Eu quero mais do teu amor. Eu sou nada sem ti. Eu quero mais do teu poder. Então vem